Fala moçada, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais. Já estamos no volume 5, semana número 2. O tema dessa semana é desenvolvimento sustentável no Brasil. Mas, antes da gente iniciar, é muito importante que vocês se inscrevam. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal. Ative as notificações, cada vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Além disso, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais. Mais uma vez eu vou falar do nosso Instagram. Nosso Instagram vai te trazer várias e várias informações. Está chegando também a nossa plataforma. Fiquem de olho. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. E agora, para não perder o costume, solta o som aí, DJ. Após o batidão do vocês perceberam que eu sou sem ritmo, né? Vamos começar. Pessoal, essa semana tá mamão com açúcar. Como diria Dada Maravilha, mamão com açúcar, pessoal. Beleza? Só para aproveitar o tema Dada Maravilha, quais são as 3 coisas que param no ar? O avião. Desculpa. O helicóptero fica parado no ar. O beija-flor. E Dada Maravilha quando vai cabecear. E Dada Maravilha, apesar de eu ser cruzeirense, como todos sabem, eu acho Dada Maravilha um grande ícone do futebol mineiro. Pessoal, no vídeo passado, não saiu semana passada, saiu há 2 dias, se eu não me engano, né? A gente falou sobre desenvolvimento sustentável de forma geral. Essa semana, vamos falar a respeito do desenvolvimento sustentável no Brasil. Pessoal, o Brasil é referência no desenvolvimento sustentável, mas também existe um apelo muito grande ao Brasil por ter essa forma de desenvolvimento. Nós somos um dos países de maior território e, consequentemente, um país repleto de riquezas naturais, como é o caso da floresta amazônica. A área florestada de gigante biodiversidade existente dentro do nosso território, pessoal, além de riquezas naturais incalculáveis. Beleza? Então, existe essa preocupação com o Brasil. Além disso, existem outros aspectos que determinam o Brasil como um país, não modelo, modelo seria muito pesado, né? Mas um país que segue alguns preceitos de desenvolvimento sustentável. E vem uma discussão que eu não poderia deixar de trazer. Professor, nos últimos anos a gente está deixando de ter um desenvolvimento sustentável, né? É só a gente ver as queimadas. Pessoal, a questão das queimadas, existe uma dualidade nessa questão. Por quê? De fato, nos últimos 2 anos, nós tivemos altíssimos níveis de queimadas no Cerrado, Pantanal, Amazônia. Mas quando a gente pega os gráficos, eu gosto muito de gráficos e tabela, existe meio que um ciclo de aumento e diminuição de queimadas no Brasil. Em alguns momentos nós temos um ano muito forte, um número altíssimo, para ter 4, 5 anos com números baixos. Às vezes, são 2 anos seguidos muito fortes para a gente ter ali depois 4, 5 anos baixos. Pessoal, nós tivemos esses 2 anos muito fortes, 2019 e 2020. Para a gente saber, de fato, se é intransigência das autoridades, se é algo realmente de preocupar, que sempre foi, pessoal, a questão do desmatamento, da danificação dos nossos recursos, né, da nossa biodiversidade. Mas se ano que vem a gente tiver uma diminuição drástica do número, por exemplo, de queimadas, é uma demonstração que isso pode ter sido, sim, algo cíclico, como questões climáticas que fazem esses ambientes de tempos em tempos ficarem um pouco mais secas, como é o caso do El Niño, Laninha e assim por diante. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo algo mais comum, esses anos que são mais propícios a queimadas e coisas do tipo, era necessário que houvesse uma atenção não redobrada, mas muito mais do que isso para esses determinados anos, beleza, pessoal? E a gente vê alguns fatores que também acabam contribuindo para que isso ocorra. Mas não cabe que agora a gente discutir questão agrária, questão política do Brasil atual. Pessoal, o Brasil já foi sede de 2 das maiores conferências globais existentes. Vamos colocar assim, entre as 4 maiores, 2 foram no Brasil. A Eco 92, também chamada de Rio 92, aconteceu no ano de 1992, 72 foi de Estocolmo, desculpem.
no Rio de Janeiro. E 20 anos depois nós tivemos a Rio +20 em 2012, que também foi na cidade do Rio de Janeiro. Conferências que trouxeram aspectos extremamente importantes nas discussões a respeito do desenvolvimento sustentável, beleza? E a gente tem que entender o Brasil, pessoal, como referência nesse assunto, devido a alguns fatores, como, por exemplo, a questão de fontes energéticas alternativas, pessoal. O Brasil já começou a investir pesado em fontes alternativas devido às crises do petróleo, lá na década de 70, com o álcool, beleza? A gente cria um biodiesel que pode substituir em uma parte considerável o petróleo. Ou seja, isso leva a um desenvolvimento sustentável. Não estou falando que é isento de impactos. A partir do momento que nós necessitamos, por exemplo, produzir canas-de-açúcar, nós temos impactos parecidos com a agricultura. Mas nós não teríamos o impacto de retirar uma fonte energética fóssil que tem um nível de poluição elevado. Nós somos referência também na reciclagem, pessoal. Enquanto o mundo recicla cerca de 70% a 75% do seu alumínio utilizado, o Brasil recicla 98%, pessoal. O Brasil é o país do planeta que mais se recicla alumínio. E além disso, a gente vê muitos produtos que tá lá, ISO não sei o que das quantas. ISO, tô até vendo aqui uns produtos que eu tenho aqui para ver se tem, ó. ISO não sei o que, ou seja, a demonstração de normas que a empresa segue e algumas delas relacionadas, inclusive, ao desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, empresas de papel que só utilizam madeira de reflorestamento. Não estou falando que reflorestamento é ideal, é o menos pior. Por quê? Ao invés de você ficar desmatando novas áreas, você pega uma área e vai plantar madeira nela, vamos dizer dessa forma. Então são plantações, de fato, de eucalipto, seja qual madeira for, para você utilizar na produção do papel. Então é algo menos pior, justamente, do que você devastar o meio ambiente. Existem aquelas empresas também que investem no reflorestamento a partir de espécies nativas, que aí sim é algo muito interessante, porque não adianta você reflorestar com espécies exóticas, porque a cadeia alimentar, a vida existente naquele ambiente não é adaptada a isso. Um exemplo que nós podemos ter de como espécies exóticas afetam um determinado ambiente são as jaqueiras na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, pessoal. Elas hoje são praticamente uma praga naquele ambiente, beleza? Pessoal, olha só o primeiro slide, 3 atividades de uma vez. De modo geral, podemos analisar a prática de desenvolvimento sustentável no Brasil? Pessoal, eu acho que faltou neste patch uma revisada no que foi escrito nas perguntas. Fica claro o que ele está querendo, e provavelmente ele queria, de modo geral, como podemos analisar a prática de desenvolvimento sustentável no Brasil. Não estou falando que também o sujeito não pode errar. Claro que pode, eu mesmo, pessoal. Existem atividades minhas com erros de escrita que eu passei para vocês, que alunos chegaram para mim e disseram, professor, isso não está errado, não. Eu fui humilde bastante para dizer, sim, eu escrevi errado, me desculpe. Então, depois que aconteceu isso, mesmo que eu esteja o mais com pressa, é até errado falar, né, mais com pressa, o mais apertado possível, eu envio para minha corretora especial, que eu pago muito caro, inclusive, para ela corrigir, vulga minha namorada. Tudo isso que vocês estão vendo, pessoal, que eu escrevo em vermelhinho aí, como sugestão de resposta, eu envio para minha namorada, para ela fazer a correção do texto para mim, porque às vezes eu escrevo e eu não percebo os erros que eu cometo. Então, foi o que faltou talvez nessa daqui. Então eu estou respondendo como, eu até olhei o patch, ver se que ele passou por alguma pequena modificação e não corrigiram isso. De modo geral, como podemos analisar a prática de desenvolvimento sustentável no Brasil? Pessoal, apesar do Brasil ter alguns aspectos positivos relacionados ao desenvolvimento sustentável, ele está longe do ideal. Isso é essencial a gente dizer. É bom, mas pode melhorar muito. Beleza? Eu dei alguns exemplos aí, como a questão das atividades mineradoras, que estão poluindo cada vez mais devido a rompimento de barragens, por exemplo, poluição dos recursos hídricos devido à falta de coleta e tratamento do esgoto, por exemplo, desmatamento, avanço da fronteira agrícola, emissão de gases poluentes. Todos esses daí são aspectos que necessitam ser melhor trabalhados dentro do território brasileiro, entre outros. Se você pensar em algum aí, fique à vontade. Ah, professor, eu pensei em um, se não colocou, eu não tenho certeza. Bota no comentário aí,
eu posso te falar se é válido ou não, beleza? Number 2, explique o que garante a obrigatoriedade do uso da sustentabilidade no Brasil. Pessoal, existem leis ambientais no Brasil que traz essa questão da sustentabilidade. E essas leis estão inseridas principalmente na chamada Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma série de leis voltadas à questão ambiental. Então, nós podemos dizer que a lei brasileira, ela traz essa obrigatoriedade para a questão da sustentabilidade. Talvez ela possa passar ainda por ajustes, por melhorias, mas as leis brasileiras, no geral, principalmente nas questões voltadas ao meio ambiente, elas são consideradas referências no planeta, pessoal. Elas são consideradas, assim, relativamente muito boas, ok? Em relação a demais locais do nosso planeta. É tipo o Capitão Planeta, né? O Brasil é o Capitão Planeta. Vai, planeta! Não é da época de vocês, né? Terra, coração, vento, com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, vai, planeta. 3. Descreva a importância do Brasil nas conferências internacionais sobre a sustentabilidade. Pessoal, primeiro, o Brasil é um país que ama discutir esses temas, tanto que sediou duas grandes conferências, mas principalmente a partir do momento que nós temos um território muito extenso, um território repleto de recursos naturais. O Brasil merece a maior floresta tropical do planeta. O Brasil merece, sim, ser alvo dessas discussões, pessoal. Porque nós somos um país repleto de recursos naturais que a sua conservação é essencial na questão da sustentabilidade global. Por isso, o Brasil tem esse nível de importância acima de outras nações. Às vezes, nações que possuem até mesmo território superior ao Brasil não possuem um nível de importância tão grande atualmente, seja porque já esgotou parte de seus recursos, ou seja porque não possui riquezas tão significantes quanto o Brasil, pessoal. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, nós temos dois dos maiores, se não for os dois maiores, eu acho que, se eu não me engano, são os dois maiores aquíferos do mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo dentro do nosso território, além de outros países vizinhos. Olha só, pessoal, reservas de petróleo gigante no nosso país. Então, pessoal, o Brasil merece destaque justamente devido a essas questões. Há muita coisa que se discutir, além de ser um país em desenvolvimento, um país emergente, não consolidado ainda como desenvolvido, mas que luta por alcançar esse posto. Então, esse desenvolvimento necessita ser feito de forma sustentável. Atividade number 4. Cite os principais exemplos de desenvolvimento sustentável no Brasil. De novo, o que esse ponto de interrogação faz no PET? Não faz sentido. Foi o que eu falei, pessoal. Faltou fazer, talvez, a revisão do texto. Tá? Não estou criticando quem fez de forma alguma, que talvez a pessoa está até assistindo. Não, eu cometo erros também, como esse, quando eu faço prova. Mas o ideal, por ser um PET, abranger o estado inteiro, era que houvesse dentro do governo agora, fazendo até uma criticazinha dentro do governo de Minas, alguém para conferir isso, né? Mas tudo bem. Ninguém é perfeito. Cite os principais exemplos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Pessoal, eu coloquei aí alguns exemplos, especificamente 4, existem mais. Mas não acho que falou os principais, coloquei 4 como os principais. E se você pensar em outro e quiser colocar pra gente nos comentários aí pra a gente analisar, tudo bem. Pessoal, autoutilização dos recursos renováveis, índice de reciclagem, principalmente do alumínio, elevadíssimo, utilização de madeira de reflorestamento, águas de reuso, né, principalmente nas indústrias, é mais barato eles tratarem aquela água e voltar a utilizá-la do que simplesmente descartá-la e pegar a água tratada da empresa responsável por isso na cidade, beleza? Então são aspectos que ajudam nessa questão do desenvolvimento sustentável no Brasil. E number 5, para terminar, para eu não perder o costume com chave de gold. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende do planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, ou seja, eles se esgotam. Cuidado, até mesmo os recursos naturais renováveis, eles podem se esgotar se eles forem utilizados de forma irresponsável. O exemplo é o solo, pessoal. Se você utilizar um solo de forma indiscriminada, agressiva, vai chegar um tempo que ele vai se tornar um solo improdutivo, beleza?
Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. Assinaram a alternativa que não aponta uma maneira correta de promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, incorreto, pessoal. A. Optar por recursos naturais renováveis, ok, tais como os ventos e energia solar, corretíssimo. B. Praticar agricultura orgânica, verdade, pessoal, com maior frequência sem uso de agrotóxicos, corretíssimo. C. Redução da queima de combustíveis fósseis, verdade. D. Ampliação da área de cultivo agrícola em larga escala, falso. Isso não ajuda na questão de desenvolvimento sustentável, pessoal. Isso daí apenas dificulta. Pessoal, no mais, um patch fácil, um patch tranquilo, um patch curto, beleza? Foi até bom ter um patch curto, porque esse mês de outubro ficou estranho, né? Ficou apertado, parece. No mais, pessoal, qualquer coisa, se gostou do vídeo, comenta aí, eu sempre gosto de interagir, eu sempre respondo você, nem que seja com aquelas carinhas assim do Kiss Emote, assim, ó. Eu sou sempre comentando, sempre interagindo. Qualquer pergunta, se estiver aí, pergunte. Se quer falar de onde você é, fala aí pra gente também. É sempre um prazer, pessoal. E um forte abraço e até a próxima. Tamo junto, é nóis!